Olá, o governo federal editou uma medida provisória que tem o objetivo de estabelecer barreiras sanitárias em terras indígenas para evitar o contágio pela Covid-19. Essas barreiras sanitárias seriam estabelecidas por meio de controle de acesso às áreas indígenas. O Supremo Tribunal Federal, atendendo a um pedido feito pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e por 6 partidos políticos de oposição, determinou que o governo federal adotasse medidas para conter a doença entre os índios. Exatamente entre essas medidas estava a criação de barreiras sanitárias no caso de indígenas em isolamento por conta do Covid ou de contato recente com o vírus. E para conversar sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima. Deputada, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Obrigada, Fernando. Deputada, na decisão do STF ficou reconhecido que não houve tempo para a incorporação ao plano das contribuições trazidas pela Articulação dos Povos Indígenas. A medida provisória aprovada, ela atende às sugestões do movimento indígena, na sua opinião? Não, ela não atende. Ela apresenta uma série de preocupações, inclusive já reconhecida dentro das discussões da DPF 709, que foi apresentada pela PIB e mais 6 partidos. E, no entanto, a gente precisa melhorar, aprimorar esse texto da medida provisória, por isso que diversos parlamentares que compõem a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos Indígenas apresentaram na última semana mais de 192 emendas, eu mesma apresentei 14 emendas, justamente porque a gente reagiu com uma preocupação muito grande em relação ao texto da medida provisória, principalmente relacionado às atribuições que foram debatidas, discutidas na sala de situação que foi criada e que deveria ter a finalidade de planejar as ações para o melhor funcionamento das barreiras sanitárias. Como o próprio nome disse, ela traz essa preocupação relacionada à saúde e necessário também incluir a situação que existe de fato, que são os indígenas compondo essa barreira sanitária e também órgãos da própria saúde. No caso, a barreira ela prevê diversos órgãos, menos de quem realmente está cuidando da saúde. Então, nós vimos que precisa melhorar esse texto e o governo deve criar mecanismo também de pagamentos como colaborador para os indígenas, porque já atuam, de fato. As primeiras iniciativas foram da própria comunidade indígena para melhorar essa situação das barreiras sanitárias e para garantir, assim, a quarentena dos profissionais antes de irem para as comunidades, digamos assim, de executar suas profissões dentro das comunidades indígenas, como fazer exame, detectar se existe uma área de contaminação e fazer os atendimentos. Deputada, o governo ele demorou demais para começar a adotar as providências necessárias para proteger a população indígena do Covid-19, na sua avaliação? Sim, essa situação da pandemia e a contaminação nas comunidades indígenas foram debatidas desde o primeiro momento, através da Frente Parlamentar Mista, que trouxe uma série de discussões e diálogo com o próprio governo, e hoje a gente vê que o número aumentou bastante. Os próprios números, eles respondem a tua questão, porque hoje no Brasil já chega a mais de 36.082 mil indígenas infectados, 844 mortes, e diferentes povos, são 158 povos diferentes, isso segundo o comitê que a própria organização indígena PIB teve por necessidade de ver os dados, né, criarem. Então, assim, tem uma série de subnotificações ainda que não é reconhecida pelo governo e existe esse resultado. Então, o governo demorou a trabalhar, seus planos foram insuficientes, os planejamentos de contingência. A gente sabe que a situação da saúde indígena ela não é somente básica e primária, como a CESAI atende, era necessário ter um planejamento junto com os municípios, estados, que muitas vezes não apresentam estrutura, nem mesmo para fazer o atendimento à população não indígena. Imagina os indígenas que estão em áreas remotas, que tem toda uma dificuldade de remoção, precisa de um atendimento específico diferenciado por conta da cultura diferente, relacionado à língua,
ativa, um planejamento de informe, até mesmo para os procedimentos funerários. Então, demorou e o resultado é esse. Mas ainda tem tempo, porque o que a gente está lutando é para que implemente a Lei 1421, que foi aprovada e, digamos assim, construída com a participação de diversos parlamentares, aprovada por quase unanimidade no Congresso Nacional e teve a participação dos povos indígenas. Isso ainda é necessário porque a gente ainda está vivendo essa pandemia. Deputada, o presidente Bolsonaro ele vetou várias medidas de apoio à população indígena no que tange ao Covid-19. Esses vetos depois foram derrubados pelo Congresso Nacional, como, por exemplo, o acesso à água potável, a distribuição gratuita de materiais de higiene e de desinfecção para as aldeias indígenas que estavam contaminadas, e também a obrigatoriedade do fornecimento de leitos hospitalares e de leitos de UTI. Eu pediria à senhora que comentasse a importância da derrubada desses vetos para a população indígena. Então, justamente isso que eu comentei na última pergunta, são matérias relacionadas à lei, hoje a lei, né, a 1421, que naquela época foi construída através da Frente Parlamentar Mista e que teve o cuidado de colocar as demandas que são urgentes dentro dessas prioridades. Então, foi totalmente absurda o veto que foi dado ao artigo que previa o acesso à água potável, porque a gente sabe que é um direito constitucional e muitas comunidades indígenas, apesar de terem seus recursos hídricos ali, como a área Yanomami, né, tem bastantes rios, mas esses rios estão de formas, digamos, bastante contaminadas, né, não tem a situação de água potável. Você vê que hoje tem uma demanda muito grande em relação à contaminação de água por conta dos garimpos ilegais, que já há um certo estudo, né, feito pelos órgãos do próprio governo, que já detectaram o mercúrio na água, né. Por outro lado, a questão das estruturas que os hospitais daquele momento, e hoje também apresento relacionado à questão dos povos indígenas, a questão de necessidade de UTIs, de aparelhos, de equipamentos necessários, a questão de garantir os leitos, né? E até mesmo dentro da própria comunidade, um sistema que pudesse, digamos assim, garantir esses kits de higiene, inclusive para os povos indígenas. Uma necessidade que existe, é real e é necessária. Ainda nós aguardamos isso que seja implementado. Nós conseguimos derrubar de 22 vetos, 16 vetos foram derrubados, né? Isso porque as pessoas viram o absurdo e há o comprometimento com os povos que têm uma vulnerabilidade muito grande no nosso país, como os povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, e que é necessário prestar atenção, porque nós somos já 1.300.000, né? Já morreram mais de 800 indígenas, então é uma situação que tem uma vulnerabilidade histórica, uma vulnerabilidade epidemiológica e uma vulnerabilidade social, e até mesmo agora, de serem respeitados como povo originário, como cidadãos brasileiros, né? Deputada, esse assunto também ele ganhou espaço na ONU, né, na Organização das Nações Unidas. Estiveram lá lideranças indígenas que acusaram o governo brasileiro de incentivar a exploração ilegal de ouro em terras indígenas da Amazônia. A senhora poderia falar um pouco sobre esse assunto para a gente? Sim, hoje garimpo em terras indígenas é totalmente ilegal e inconstitucional. Então, o próprio presidente ir para a mídia, ir para dizer, para incentivar o garimpo em terras indígenas, ele está, além de desrespeitando a nossa Constituição Federal, está indo de contra os direitos dos povos indígenas, indo contra os direitos humanos, porque o que a gente vê de resultado em relação às invasões de garimpeiros em terra indígena é levar as doenças, como a malária, levar uma série de problemas agora na pandemia, que aumentou mais por conta das invasões, tanto a questão da entrada da contaminação pelo coronavírus, mas também a contaminação das águas, dos rios pelos mercúrios. Então, não existe uma fiscalização rigorosa, existe algum, digamos assim, um incentivo quando o governo diz que vai apoiar a mineração em terras indígenas, ele acaba que reforça essas invasões e coloca mais vulnerável ainda a situação dos povos indígenas. Então, encorajar a pessoa prática de crime também
uma violação de direitos humanos. E assim, os povos indígenas estão utilizando dos seus mecanismos de defesa quando denunciam o chefe do Estado aqui do Brasil e que coloca numa situação de mais fragilidade ainda, porque ele que coordena os órgãos que deveriam estar, sim, protegendo os povos indígenas e suas terras, e não violando esses direitos que já estão tão violados rotineiramente, de protegidos. Eu conversei com a deputada Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, sobre uma medida provisória editada pelo governo para estabelecer barreiras sanitárias em terras indígenas, com o objetivo de evitar o contágio pela Covid-19. Se você quiser assistir novamente a este ou a outro dos nossos programas, ou ter acesso a mais informações sobre essa medida provisória, é só acessar o nosso site ou as nossas páginas oficiais no Facebook, YouTube e Twitter. A você que nos acompanha, um forte abraço, muito obrigado e até a próxima. A criação de medidas de segurança para as aldeias durante a pandemia era uma cobrança do Ministério Público Federal, de entidades indígenas e também do Congresso Nacional. Com a edição de uma medida provisória no início de outubro, a FUNAI já pôde criar barreiras sanitárias nessas áreas. De acordo com a articulação dos povos indígenas do Brasil, a Covid já atingiu 158 povos, provocando a morte de mais de 800 pessoas e contaminando mais de 34 mil pessoas em aldeias. Nesta edição do Palavra Aberta, eu converso com um parlamentar que é de um estado que tem muitos indígenas. É o deputado Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia. Bem-vindo, deputado. Fico muito feliz do tema ser os povos indígenas. Eu que sou deputado do estado de Rondônia e tenho sangue indígena, tucano, da etnia tucano, e me deixa alegre, porque o governo federal está, sim, para criar, através da medida provisória, uma cerca para a proteção dos nossos povos indígenas. E Rondônia tem mais de 6 mil índios nas diversas etnias que lá estão espalhadas pelos municípios do estado. Então, essa medida provisória vai dar muito mais segurança para as instituições que cuidam dos índios, para que eles não sejam mais contaminados. Até porque sabemos, sim, que alguns indígenas, até caciques, faleceram devido à pandemia ter atingido aquele indígena. Graças a Deus que não contaminou o núcleo da aldeia. E é exatamente esse cuidado que o presidente Bolsonaro está tratando através do governo federal para que a barreira impeça que os indígenas sejam contaminados em massa. E isso não vai ocorrer porque a medida provisória vai fazer com que isso não dê prosseguimento. Deputado, eu queria saber se essas barreiras já estão sendo criadas, já que essa medida provisória ela veio quase 6 meses depois de anunciada a pandemia. Essas medidas realmente já estão sendo efetivadas? Exatamente, esse é o ponto positivo que o governo lançou, mesmo antes da medida provisória já está toda ela transitada e julgada, né? Claro. E assinada pelo presidente da República. Logicamente que a FUNAI e os órgãos que protegem os indígenas já estão trabalhando com uma espécie de barreira há tempos atrás. Todos os municípios que mais têm, onde tem as nossas tribos indígenas. Então, as barreiras, mesmo que não através da MP, elas já existem nos municípios, impedindo com que pessoas que não estejam autorizadas possam entrar nas localidades indígenas. Logicamente que em algumas tribos, principalmente onde existem questões minerais, é onde o cuidado é maior, porque é onde há uma transitabilidade maior de pessoas não indígenas.
E a nossa preocupação é exatamente com essas pessoas quando circulam mais naquele local onde estão as tribos. Então, as barreiras, elas já existem, mesmo que a MP ainda não esteja toda ela transitada. Inclusive, deputado, as denúncias são de que nessas áreas onde tem mineração em terras indígenas é onde está concentrando o maior número de casos, né? Um alto índice de contaminação. Foi tomada alguma medida em relação a essa mineração nessas áreas? Principalmente os órgãos fiscais, como CGU, como a própria FUNAI, a Polícia Federal, tanto que há poucos dias nós tivemos aí prisões em áreas indígenas, na região ali de Cacoal, estou falando Rondônia, Cacoal e Espigão do Oeste, uma região de exploração de diamantes. Várias pessoas foram presas, fruto de entrarem sem autorização da FUNAI. Então, a barreira ela está impedindo essas pessoas entrarem legalmente, até porque tem que passar por um crivo. E essas outras que entram clandestinamente, essas que a Polícia Federal acabou prendendo e fez um bom trabalho, porque nós temos, sim, que proteger as nossas tribos. Ao mesmo tempo, como é que é possível garantir a entrada de mercadorias para esses povos, porque, afinal de contas, eles também têm um consumo de produtos externos, e, ao mesmo tempo, evitar essa contaminação? Exatamente. Essa barreira que já existe através do DICEI, que é um órgão que faz todo o trâmite da saúde do indígena, ela já existe. Então, tudo que entra na tribo é fiscalizado através desses órgãos. E logicamente, que quando existe a área de mineração, o cuidado tem que ser maior, porque vários entram que não diretamente para a área indígena, mas para a área mineral. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que tomar todos os cuidados para que da área mineral não vá para a área indígena. Tá certo, deputado. Muito obrigada por sua participação e esclarecimentos aqui no Palavra Aberta. Fico muito grato. Forte abraço. Eu conversei sobre a proteção sanitária para áreas indígenas com o deputado Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.